A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que agora estão assistindo este vídeo. Aos meus amados irmãos e irmãs, os filhos de Deus justos e nascidos de novo, de coração, desejo que a bênção do Senhor Jesus Cristo seja sobre suas vidas, sobre suas casas, amém? E para aqueles que não me conhecem, que receberam este vídeo a partir da própria plataforma do YouTube, ou que foi partilhado até você por algum dos nossos irmãos ou irmãs, deixe-me apresentar. Eu sou José Galvão, servo do Senhor Jesus Cristo, unido a The New Life Mission na Coreia do Sul. E como servo do Senhor Jesus Cristo, agora servindo a todos vocês. E tenho a alegria de anunciar o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito. Eu tenho como título para o nosso sermão hoje o seguinte: o batismo de Jesus por João é a fé que pode ser examinada e comprovada segundo as Escrituras. Repetindo, o batismo de Jesus por João é a fé que pode ser examinada e comprovada segundo as Escrituras. Amém? A cristandade, de forma geral, crê somente no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz para a sua salvação, mas despreza, por ignorância, a água do batismo de Jesus Cristo por João Batista, no Rio Jordão. Desprezam-na porque não examinam as Escrituras, tal qual o Senhor Jesus Cristo nos instruiu fazer. Não há problema em crer no sangue de Jesus derramado na cruz, contanto que primeiro se creia na água do batismo de Jesus. É o nosso propósito agora explicar detalhadamente para você. Leiamos Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E mais um versículo para a nossa leitura, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 11, que diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós lemos duas passagens bíblicas importantes para notarmos a recomendação de Deus para examinar as Escrituras, ok? Queridos, eu vou dividir em alguns tópicos este nosso sermão. E o primeiro tem o subtítulo: o que é ensinado sobre a salvação e vida eterna nas escolas bíblicas dominicais e pelos pregadores e evangelistas nas igrejas. Leiamos Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É ensinado que somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas qual é a fé que nos salva? Qual é a graça que nos traz a fé verdadeira que nos salva? Podemos crer em Jesus para a salvação com qualquer tipo de fé? Com qualquer tipo de fé, acabaremos crendo no Jesus errado,
que fora forjado e ensinado pelos filósofos e teólogos em seus próprios pensamentos humanos ao longo dos séculos. E isso através das adulterações textuais e dos concílios eclesiais ao longo dos séculos, como exemplo o Concílio de Nicéia e da própria Reforma Protestante. Sabemos de antemão que a fé adulterada é a falsa fé, e sendo falsa, não pode nos salvar, porque a falsa fé não cumpre a justiça de Deus segundo as Escrituras. Para nossa salvação e vida eterna, devemos crer com a fé segundo as Escrituras. Fora disso, a fé é falsa e, sendo falsa, não pode nos salvar, porque estaríamos crendo em outro Jesus e não no Filho de Deus. O Filho de Deus, o nosso Salvador verdadeiro, somente pode ser encontrado nas Escrituras e nunca nos pensamentos humanos dos filósofos e teólogos e dos pregadores e evangelistas que ignoram a fé perfeita e justa, a fé dos filhos de Deus, justos e nascidos de novo, a fé do Evangelho da água e do Espírito, conforme Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5. Queridos, segundo tópico, o que foi ensinado pelos apóstolos legítimos do Cristo Jesus sobre salvação e vida eterna. Leiamos 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, que diz: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Repetindo a referência, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Proponho entender e aceitar a fé a que se referia o apóstolo Paulo, enquanto pregava e ensinava sobre a salvação e a vida eterna. Claramente podemos compreender que os apóstolos do Cristo Jesus ensinavam a fé que poderia ser examinada e comprovada segundo as Escrituras. Tudo segundo as Escrituras e absolutamente nada conforme os pensamentos humanos. Também concluímos que a fé do apóstolo Paulo era a mesma que a dos outros apóstolos, porque não teríamos um dos apóstolos do Cristo, Jesus, crendo diferente dos demais. Terceiro, então, como devemos crer e confessar a respeito da salvação e vida eterna? Leiamos Romanos, capítulo 10, versículo 10, que diz: Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Cada um de nós deve crer para a justiça, e com a boca confessar a respeito da salvação. Devemos, a exemplo dos apóstolos verdadeiros, pregar e ensinar exclusivamente a fé que crê adequadamente em Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Se crermos em nossos corações com a fé que não é para a justiça, a fé inadequada, que não se encaixa totalmente segundo as Escrituras, como nossas bocas confessarão a respeito da salvação? Como poderemos ser os pregadores da justiça de Deus? E como seremos os portadores da verdadeira mensagem de Deus para a remissão dos pecados e
salvação dos homens deste mundo, que caminham destinados ao inferno. Quando em nossos corações se encontrar uma fé adulterada e falsa, como conseguiremos pregar e ensinar um evangelho que não seja adulterado e falso? Precisamos crer para a justiça em nossos corações, para podermos abrir nossas bocas confessando, pregando e ensinando o verdadeiro evangelho da água e do Espírito. O único evangelho que o Senhor Jesus Cristo ensinou para seus verdadeiros apóstolos e discípulos na igreja primitiva. Você deve concordar que o evangelho ensinado por Jesus não deveria, hoje, ser diferente do evangelho da igreja primitiva. E como o quarto tópico, qual o perigo de crer, pregar e ensinar a fé que não crê para a justiça? Qual o perigo de crer, pregar e ensinar a fé que não é para a justiça? Leiamos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12, que diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Se desejarmos realmente ser salvos e queremos a salvação daqueles que ouvem ou leem a nossa pregação, não podemos anunciar um evangelho diferente daquele que foi pregado pelos apóstolos. Como lemos, não há salvação em nenhum outro que não seja o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. No entanto, por ignorância, os pregadores atuais estão anunciando a fé em um Jesus que não se encaixa totalmente nas Escrituras. E, como não há salvação em nenhum outro tipo de Jesus que não fora o Senhor Jesus Cristo, crido pelos apóstolos, as pessoas que não examinam as Escrituras profundamente, sejam pregadores ou seus ouvintes, continuam com seus corações imundos e contaminados de pecados e não estão salvos, e assim não entrarão no reino de Deus. Os que não examinam as Escrituras não têm como comprovar se o tipo de fé que tem no coração poderá conduzi-los no caminho que leva às portas do reino de Deus. Isso porque, sem ter a fé que se comprove totalmente segundo as Escrituras, correm o perigo de estar crendo errado, e crer com a fé errada faz com que sigam a passos largos para o inferno. Se não fosse preciso ter a fé que pode ser comprovada segundo as Escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo não nos ordenaria examiná-la. Aos pregadores, evangelistas e ouvintes, ignorantes da verdadeira fé do Evangelho da Água e do Espírito, advirto-os do perigo de crer com a fé adulterada e falsa, a fé errada. Cuidado, o inferno pode estar na próxima curva do caminho e é perigoso. O nosso quinto tópico, que diz, que tem como subtítulo, qual a verdadeira fé que pode ser examinada e comprovada segundo as Escrituras. Qual a verdadeira fé que pode ser examinada e comprovada segundo as Escrituras?
Leiamos. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 3 ao 7, que diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Eu quero repetir e enfatizar o versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, aqui temos a fé do Evangelho da água e do Espírito, a qual pode ser examinada e comprovada segundo as Escrituras. É a fé que crê para a justiça e nos faz confessar com a boca a respeito da salvação, conforme ensinado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 10, já lido anteriormente. Encontramos o Senhor Jesus Cristo e Nicodemos, um príncipe dos judeus, conversando sobre quem são os que entrariam ou não entrariam no reino de Deus. Nicodemos reconhecia em Jesus um rabi, um mestre, vindo da parte de Deus. Afirmou, inclusive, que ninguém faria os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse realmente com ele. Nicodemos, mesmo sendo um dos príncipes dos judeus, foi até Jesus, porque, pela primeira vez, reconhecia alguém que pudesse lhe ensinar com propriedade e autoridade sobre a fé da salvação e da vida eterna. Até então, seu conhecimento da lei de Moisés e dos profetas não havia permitido-lhe saber profundamente sobre a fé da salvação e a vida eterna. Nicodemos queria saber quem eram os que verdadeiramente entrariam no reino de Deus, ou seja, os salvos para a vida eterna. Então, Jesus lhe respondeu que somente os nascidos de novo da água e do Espírito entrariam no reino de Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 5. Jesus lhe ensinou sobre a maravilhosa e justa fé do Evangelho da água e do Espírito, a fé que crê na justiça de Deus para a remissão total dos nossos pecados. E como sexto tópico, qual é o fundamento inicial para a nossa salvação na fé do Evangelho da água e do Espírito? Qual é o fundamento inicial para a nossa salvação na fé do Evangelho da água e do Espírito? Leiamos Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu:
deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 até o 17. Mas quero enfatizar o versículo 15, que diz: Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Queridos, o fundamento da fé do Evangelho da Água e do Espírito tem início nas águas do batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista, no Rio Jordão. Encontramos no texto que Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão para ser batizado por João, e que João recusava-se a batizá-lo, alegando ser ele quem precisava ser batizado por Jesus. Mas, ao contrário do que ensinam os que ignoram a maravilhosa e justa fé, Jesus não foi até João para simplesmente deixar um exemplo de humildade para a igreja, que serviria apenas para estimular os cristãos a também se batizarem. Em vez disso, Jesus falou para João que aos dois convinha cumprir toda a justiça, ou seja, um ato de justiça, conforme no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 15. Ou seja, convinha cumprir toda a justiça contida totalmente nas Escrituras, segundo as Escrituras. Aos dois convinha, então, cumprir a justiça de Deus para a remissão dos pecados. E ambos cumpriram um ato de justiça para a nossa salvação e vida eterna, conforme pode ser também examinado e comprovado em Romanos, capítulo 5, versículo 18, que diz: Pois, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um único ato de justiça cumprido na água do batismo de Jesus e no sangue que ele derramou na cruz, veio a nossa salvação e vida eterna, e pode ser examinado e comprovado em 1 de João, capítulo 5, versículo 6, que diz: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Eu quero repetir para você: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Confira em sua Bíblia em 1 de João, capítulo 5, versículo 6. E como o tópico de número 7, dei o subtítulo: Este ato de justiça foi elaborado e estabelecido por Deus em sua lei. Leiamos Levítico, capítulo 1, versículo 4, que diz: E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. E ainda, lendo Levítico, capítulo 16, versículo 21, que diz: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo,
e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Este ato de justiça foi elaborado e estabelecido por Deus em sua lei dada a Moisés. Era para a expiação dos pecados dos judeus. Para expiarem seus pecados, os judeus compravam uma oferta perfeita e pura, um animal macho, sem manchas e sem ossos quebrados, e, no dia da expiação, apresentavam sua oferta pelos pecados ao sumo sacerdote, ao qual confessavam seus pecados com as mãos impostas sobre a cabeça da oferta. Neste ato de justiça, seus pecados eram transferidos para a oferta, a qual, após ser oferecida a Deus, pagava o salário dos pecados, tendo a garganta cortada e seu sangue retirado e posto nas 4 pontas do altar com o dedo do sacerdote, e logo morria, sangrando no altar. Assim, os pecados dos judeus eram expiados, e, na mesma data, um ano depois, quando terminava a validade do sacrifício, os judeus compravam novas ofertas e repetiam todo o ritual. É importante notar que a imposição de mãos para transferir os pecados era imprescindível, ou o sacrifício não seria aceito pelo Deus Pai. Segundo as Escrituras, para o ato de justiça ser perfeito e aceito por Deus Pai, o sacerdote impunha as mãos na cabeça da oferta viva e, por conseguinte, concluímos que João Batista, como o último sumo sacerdote, impôs suas mãos sobre a cabeça de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João, capítulo 1, versículo 29, que diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e transferiu para Jesus todos os pecados do mundo, desde Adão até o último, que ainda nascerá nesta terra, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus aceitou todos os nossos pecados, os meus e os seus, os pecados do passado, do presente e até os pecados do futuro, que ainda não foram cometidos. E, tendo-os levado sobre sua cabeça, os lavou, imergido na água do Rio Jordão. Após 3 anos, Jesus recebeu o julgamento, sendo condenado a morrer na cruz, sangrando até a morte, nos substituindo vicariamente. É por isso que, um dia após batizar Jesus, quando João o avistou, gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se para os judeus o ato de justiça tinha validade de 1 ano, o ato de justiça cumprido por Jesus, sob imposição de mãos de João, a nosso favor, tem validade eterna. Por quê? Porque as ofertas dos judeus nunca ressuscitaram, mas a nossa oferta viva, pura, sem manchas, imaculada e sem defeito, o unigênito Filho de Deus, ressuscitou e vive para sempre. Por isso, o sacrifício de Jesus tem validade eterna e nós não precisamos mais comprar ofertas para sacrificar. A nossa oferta pelos pecados é a fé no batismo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. E como não há maior oferta que a nossa que pudesse ser oferecida, o Deus Pai deu a sua lei como perfeitamente cumprida. Deus Pai aceitou o sacrifício perfeito e justo para a nossa salvação e vida eterna.
A nossa salvação vem da fé que pode ser examinada e comprovada segundo as Escrituras. Cremos tanto na água do batismo de Jesus por João, como em seu precioso sangue derramado na cruz. Temos a fé que pode ser examinada e comprovada segundo as Escrituras. Aleluias e glórias a Deus. Outro apóstolo que assim também creu foi Pedro, conforme registrado em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, quando ele disse: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Cabe notar que nem eu, nem você devemos confundir o batismo do Senhor Jesus Cristo com o nosso batismo. O batismo de Jesus é um ato de justiça para a nossa salvação e vida eterna. Em seu batismo, todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Para que, após 3 anos, ele pagasse com seu precioso sangue toda a nossa dívida de pecados. Jesus quitou a nossa dívida de pecados totalmente. O nosso batismo é um ato interior que projeta a nossa fé, que testemunha a nossa crença no batismo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. É assim que, na semelhança de sua morte, morremos, e na semelhança de sua ressurreição, ressuscitamos. O batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz é o ato de justiça único para a nossa salvação. E o nosso batismo é o testemunho da fé que crê que não podemos separar o batismo de Jesus de sua morte sangrando na cruz para a nossa salvação e vida eterna. Podemos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre um único batismo para a salvação em Efésios capítulo 4, versículo 5, onde declarou que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como também ainda o encontramos outra vez em Romanos capítulo 6, versículo 3, dizendo: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E não para aqui, ele diz novamente em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. E para finalizarmos, o tópico de número 8, que tem o subtítulo: após crer na água do batismo de Jesus por João, você deve, sim, crer também no sangue de Jesus derramado na cruz. Leiamos Colossenses capítulo 1, versículo 20, que diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E ainda, no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, que diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, somente pôde derramar seu precioso sangue na cruz do Calvário
porque 3 anos antes recebeu, pela imposição de mãos de João Batista, todos os pecados do mundo, para que, após, pudesse derramar seu precioso sangue na cruz, como o pagamento e quitação de toda a nossa dívida de pecados. Não podemos desmontar o único ato de justiça elaborado e estabelecido por Deus para nossa salvação e vida eterna. Este ato de justiça inclui a água do batismo de Jesus e o seu sangue derramado na cruz. Então, devemos crer totalmente neste ato de justiça, tudo segundo as Escrituras. Este ato de justiça não separa a água do batismo de Jesus do seu sangue derramado na cruz. E a nossa fé, para ser perfeita, também não pode separar. O Evangelho de salvação e vida eterna está contido no batismo de Jesus e no seu sangue derramado na cruz. Se você deseja realmente ser um filho de Deus, justo e nascido de novo, para entrar no reino de Deus, creia conjuntamente na água do batismo de Jesus e no seu precioso sangue derramado na cruz. Se você crer separadamente, o evangelho não é completo, e crendo somente na metade do evangelho, não será salvo. Se crer somente no sangue, não será salvo. Se crer somente no batismo, não será salvo. É necessário crer na água do batismo de Jesus e no seu sangue derramado na cruz. Tudo é um único ato de justiça para uma única, justa e perfeita salvação. A você que acompanhou até aqui, tal qual Nicodemos recebeu de Jesus o esclarecimento, agora você conhece a verdadeira fé do Evangelho da Água e do Espírito, a fé que une a água do batismo de Jesus Cristo ao seu sangue derramado na cruz. Esta é a única fé de salvação e vida eterna. É a fé que pode ser examinada e comprovada totalmente, segundo as Escrituras. Aleluias e glórias a Deus. Amém. E sobre os que desprezam as Escrituras e ignoram o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito, insistindo em crer somente no sangue de Jesus derramado na cruz, você ainda permanecerá crendo como eles, baseando sua fé somente na metade de uma verdade inteira? Se a fé na metade do Evangelho fosse suficiente para a nossa salvação, você pensa que o Senhor Jesus Cristo teria sido tão enfático em cumprir toda a justiça de Deus, tudo completamente, segundo as Escrituras? Você pensa que foi por qual motivo que o Senhor Jesus Cristo nos mandou examinar as Escrituras? Leiamos João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quero convidar você, que foi despertado para a realidade de estar crendo com a fé errada no Senhor e Salvador Jesus Cristo, para acessar o nosso site e baixar o livro de número 1, que tem por título: Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? É um livro de autoria do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. Este livro e outros 67 livros do mesmo autor, com tradução em 96 idiomas, são totalmente grátis, viu? Totalmente grátis. O site para você baixar seu livro em língua portuguesa é www.nlmbrasil.com. E nas demais
e nas outras línguas, www.bjnewlife.org. Gravou, marcou. Eu vou deixar também os sites na descrição. O meu desejo sincero é que o Senhor Jesus Cristo abra o seu coração, ou melhor, que você abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo e que você receba a fé verdadeira de salvação, que nos veio pelo batismo de Jesus e seu sangue derramado na cruz, e ainda em sua ressurreição ao terceiro dia. Que Deus a todos abençoe. Amém.